universidade, que é um específico, e aí tem essas plataformas todas. Então, assim, a gente entende que tudo isso é complexo, mas não é a primeira vez que a gente dá aula à distância, né? Nós temos o curso, é a quinta oferta, então, assim, nós já estamos há vários anos trabalhando com isso, né? E aí, o que que acontece? A gente tem esse cuidado com vocês de saber que é o primeiro semestre, que é tudo mais complexo, é mais difícil. Por conta disso, a minha disciplina é uma disciplina que aborda todos os conceitos da educação à distância, né? Então, eu também decidi fazer essas lives, né, que são as videoconferências, que ninguém fala, mas isso, no início de cada unidade, e esse eu estou fazendo, e já fiz uma prévia e tal, exatamente para ajudar vocês, tá? Então, assim, tiveram dúvida, tiveram dificuldade, manda mensagem. Como eu disse, eu fui louca de dar o WhatsApp, porque são muitos alunos, mas manda, eu estou respondendo todos, eu não tenho deixado um aluno sem resposta. Às vezes eu posso demorar um pouquinho, porque eu tenho outras demandas, mas eu vou responder absolutamente todos vocês, seja no grupo ou seja no WhatsApp individual, tá? Então, tenham paciência um pouquinho com a gente e a gente vai ter paciência com vocês. Outra questão de ordem, que está muito difícil esse ano, por conta da pandemia, né? A gente sabe que está todo mundo com problema. O ficar em casa, a gente sabe que não é assim, né? Nem todo mundo consegue ficar em casa. E quem consegue ficar em casa está tendo trabalho dobrado, triplicado, né? Eu sou coordenadora do grupo presencial do diurno da UNB e tenho trabalhos dobrados. Ah lá, desliga o microfone, por favor, todo mundo. Isso. Então, assim, a gente sabe de toda essa dificuldade, a gente está tendo trabalho dobrado, triplicado. Acontece. E a gente tem as nossas demandas pessoais, hein? E aí, com essa pandemia, o que aconteceu para vocês? Vocês não têm acesso ao polo, né? O polo de vocês, de cada uma das cidades que envolvem, é um lugar importantíssimo, porque todas as dúvidas que vocês não conseguem, tudo que vocês têm dificuldade, vocês vão até o polo e vai ter alguém ali para mostrar como funciona. Esse semestre, infelizmente, nós não temos, então a gente sabe que vai dar dificuldade, a gente sabe que vai ter complicações para conseguir fazer funcionar, e a gente, como professor, está aguardando isso, então seremos pacientes com isso, mas também a gente não pode ser paciente ao longo do curso inteiro, óbvio, né? Mas a gente sabe. Outra mudança de ordem é a mudança de ordem pedagógica. Temos alunos que saíram do ensino médio e não sabem como funciona uma universidade, que é bem diferente de uma escola. E nós temos pessoas que já fizeram universidade e não têm muita paciência para algumas coisas. E tem aquelas pessoas que faz muito tempo ou que não fizeram faculdade, mas resolveram vir agora. Então a gente sabe também que é um outro perfil. Então nós temos geralmente 3 perfis de alunos dentro de um curso EAD, e do presencial também, mas principalmente no EAD. Aquele recém-formado saindo do ensino médio, que tem as suas características, tem a sua forma de viver, tem a juventude toda ali, que é bacana, porque vai trazer um gás para a gente. Tem aquele pessoal que já fez 1, 2 faculdades, então já sabe como que é o ensino superior, às vezes já fez até EAD ou fez presencial, mas já sabe o esquema do ensino superior, e daí não tem muita paciência para algumas coisas. E tem aquele que faz muito tempo que deixou de estudar e voltou agora. E aí esse também tem um outro perfil, porque ele tem umas outras dificuldades e umas outras demandas. Então, assim, o que eu quero dizer para isso? Tenham paciência. Se o seu colega sabe mais que você, não se sinta acanhado, acanhada. Isso não quer dizer que vocês vão, porque ele é melhor, ele é pior. Não, né? A gente tem que pensar o que cada grupo tem a oferecer, né? A gente tem a experiência, que é muito válida, a gente tem a maturidade, que é muito válida, a gente tem a pessoa que já entende o processo da educação no ensino superior, que é muito válido, e a gente tem a alegria e a energia do jovem, que também é muito válido e traz muitas demandas para a gente. Então, isso é bacana. Esse é de uma das nossos módulos, eu acho que é o módulo 4,
que é a colaboração. E é o que eu estudo no meu doutorado, desde o meu doutorado, e eu tenho aplicado muito isso. Então, é o grupo de WhatsApp, é isso. Poxa, um ajuda o outro, explica, tenha paciência. Eu tenho muita paciência, eu explico 20 vezes se for necessário para o aluno. Já fiz contatos individuais, já fiz, inclusive, videoconferência com alunos individualmente, porque estão com dificuldade de acessar a plataforma, que estão com isso e aquilo. Eu vou atender todo mundo se ajude, pega ajuda. Eu já vi vários polos aí, tem muita gente se ajudando. Eu acho que é isso mesmo. Esse é o espírito colaborativo de quem sabe uma coisinha ensina para o outro. E o que eu quero dizer sobre isso é essas demandas pedagógicas, elas vão, digamos assim, solicitar energia de vocês, né? Para todos vocês. Então, não se acanhe de perguntar e tudo, porque às vezes é tua dúvida, mas num outro momento, aquilo você tira de cor salteado e é a dúvida do outro. Então, sempre a gente vê. Eu aprendo muito com vocês. Eu sempre aprendo demais com vocês. Se a gente tivesse a ideia de que nós não sabemos tudo e nem que nós não sabemos nada na vida, porque a gente sabe, né, muita coisa, a gente tem algo a aprender. Então, são demandas difíceis, a gente entende, mas eu acho que vocês têm força e vontade, porque a música ela é acima de tudo. Todos estão aqui porque tem um elo em comum que é a música, e a música ela é coletiva, ela é cooperativa. A gente então faz até música em sozinho, mas a gente faz muito música em grupo e a gente sabe o quanto é importante uma pecinha de cada um aí para formar o discurso musical, que também é o discurso pedagógico, certo? Então, essa foi uma introduçãozinha básica sobre o assunto geral da disciplina. Agora, vamos entrar exatamente, porque eu não vou fazer isso em todas as lives, isso aí é só uma live introdutória, né? Vinícius, eu não estou acompanhando, eu desliguei meu celular porque estava pipocando, então você acompanha os grupos no WhatsApp se tiver alguém com dificuldade, por favor, tá? Beleza, porque eu tô... Tá, faz esse favor para mim, que daí eu desliguei aqui, senão eu vou ficar louca e não consigo falar. Porque a ideia é que todo mundo vá entrando mesmo com as suas demandas e facilitando. Bom, eu vou falar então um pouco da unidade 1, que eu recebi um monte de mensagem falando: professor, eu não tive tempo de fazer a unidade 1, ainda dá tempo, cadê a atividade da unidade 1 e tal. Então, a unidade 1, ela é uma unidade aberta, sem avaliação. Ela só tem um fórum, que é aquele fórum que a gente pediu para vocês falarem sobre a experiência de vocês, uma aula especial. Ela não é avaliativa, mas é legal porque é importante para eu conhecer cada um de vocês. E o Vinícius idem. Então, assim, esse módulo ele vai ficar aberto ao longo do semestre. Por quê? O que eu e o Vinícius colocamos lá? Coisas importantes que tratam sobre estratégias de aprendizagem, que é rotina, que é como organizar um mapa mental, como a gente organiza o conteúdo que a gente lê. Tem até o Teams, né, que algumas pessoas tinham dificuldade, o Vinícius colocou. Nós temos ali falando um pouquinho sobre o que é ser um aluno, né, no ensino superior, na educação à distância. Nós temos alguns vídeos explicativos sobre coisas que nós vamos usar ao longo de todo o semestre. Então, e de repente, se precisar, a gente põe mais alguma coisa. Por isso que eu chamei ele de O que Precisamos Saber. Ele tem várias informações que vão auxiliar todo o semestre, tanto para minha disciplina como para outras disciplinas. Então, ele vai ficar aberto, sempre revisite-o, sempre entre lá e não se preocupem, ele não tem avaliação, é só realmente o fórum. A partir da unidade 2, aí a gente tem as atividades avaliativas, né? Que nem tudo são flores, infelizmente. Mas a gente pode deixar um pouco mais leve. Então, a unidade 2, ela tem uma perspectiva, e aí todas as unidades, como a 2, a 3, a 4 e a 5, vocês vão ter 2 atividades, como eu expliquei na nossa live introdutória. Uma coletiva, eu já estou vendo que vou ter que mudar, porque já recebi mensagem, a gente vai ter que talvez dar uma adaptadinha aí nos grupos, e uma individual. Nessa unidade 2, quem abriu, já viu que tem 2 individuais,
mas uma está escrito que ela é não avaliativa. Por quê? Porque ela é um jogo de cruzadinha, para você ver se você entendeu o conteúdo, né? É uma forma de vocês conhecerem essas ferramentas. Eu vou usar muitas ferramentas, cada módulo eu vou usar uma coisa. Para quê? Para vocês conhecerem tudo isso. Porque ao longo do curso, desses 4 anos, vocês vão utilizar. Então, eu vou compartilhar aqui o aprender. Eu estava com ele aberto aqui, mas eu mudei, só um minuto. Eu cheguei aqui. Para vocês olharem, eu explicar. Porque eu vejo um monte de gente falando, eu não sei nem onde entra o aprender. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Alguém entrou com microfone, fecha o microfone, por favor. Bom, aqui está, vocês estão enxergando? Alguém só me dá um oi se está aparecendo o aprender? Alguém tem que falar. Tá, alguém já me deu um oi aqui, obrigada. Então, aqui é o aprender, tá? Quando eu entro, o meu aprender é um pouquinho diferente do de vocês, mas eu acho que a gente consegue. Vocês vêm aqui, tem início, painel, eventos, minha categorias e meu curso, certo? E aí, quando vocês entrarem aqui em meus cursos, vocês têm todas as disciplinas de vocês. Então, a minha disciplina é a que está escrito EAD, Estratégias de Aprendizagem à Distância. Aí vocês têm a disciplina da professora Simone, que é a PMCOL, Práticas Musicais Coletivas, a disciplina Fundamentos da Arte Musical com a professora Flávia, a disciplina de Laboratório de Música e Tecnologia com o professor Josué, a disciplina de Estratégia de Aprendizagem à Distância comigo. Aí vocês têm a Percepção e Estruturação Musical com o professor Júlio, a de Práticas de Canto com a professora Delmari. Então, nós vamos entrar aqui na disciplina da EAD. Estou falando isso, eu sei que vários entraram, mas ainda tem aluno não sabendo, tá? Sinto muito para quem sabe, um minutinho, vou passar rápido, mas tem aluno que está com dificuldade com isso. Então, aqui nós temos a entrada, aqui nós temos um quiz que eu brinquei, aqui tem algumas informações sobre como é ser aluno EAD, o guia da disciplina que eu postei essa semana. Leiam, eu recebi um monte de perguntas essa semana, que estava tudo no guia da disciplina. Leiam o guia da disciplina, que se não tiver alguma informação, ok, podem me escrever. E além de tudo, que tinham perguntas que eram do guia da disciplina, ainda assim eu respondi, tá? Mas abram o guia da disciplina e vejam ele. Vou até abrir aqui para vocês. Então, olha só. Ele vai estar mostrando todos os prazos de tarefas. Se vocês quiserem, até imprimam ou copiem, façam um print da parte mais importante, que são as datas de avaliações e tudo mais. Ah, professora, está em cima da hora, eu não sabia. Já estão aí todas as datas do semestre, então não tem como. Ixi, talvez ele vai ficar um pouquinho lento aqui. Vamos ver se eu faço por aqui. Ah, eu não vou fazer por aqui. Depois, vamos ver. Vocês abram, acho que é melhor. Vocês abram depois do guia da disciplina, que a minha internet está um pouco lenta. No final eu pego o programa, tá? Aí então, a unidade 1 que precisamos saber, que vocês já conheceram, e aí nós temos a nossa unidade 2, que é o assunto da aula de hoje. Então, toda aula, toda unidade, vocês vão encontrar duas coisas importantes. Orientações da unidade 2, daí vocês vão ter orientações da unidade 3, da 4, da 5, e sempre o link da live da unidade, como aconteceu hoje, certo? Isso aqui em todas as unidades vão ter. Cada unidade eu estou fazendo a orientação de uma forma, então vocês vão entrar aqui e vão olhar o que tem para... Né? Nesse caso, eu fiz com cartões e áudios. Vocês ouçam o áudio, eu estou falando algumas coisas, virem o cartão, sempre tem uma citação, vão para o próximo, tem sempre um áudio, como eu disse, vira o cartão, uma citação. Outro áudio, só é a titia Francine falando.
e assim por diante. Fique atento. E as dúvidas, certo? Então, sempre tem uma orientação sobre a unidade. E sempre terá a live. O que mais nós temos na unidade 2? Nós temos aí o texto da unidade, que é a leitura que vocês precisam fazer sobre o tema, que nós vamos conversar um pouquinho, o slide que dá um suporte a esse texto, e aí vocês têm as tarefas. Então, aqui eu separei por polo, né? O meu é o professor, a gente vê tudo, então você vê que vocês provavelmente só vão ter acesso a um. Eu não sei como que fica o aprender de vocês, mas eu acredito que vocês só vão conseguir enxergar um deles, ou vocês vão estar recusados para outros. Então, aqui tem a tarefa individual, que eu já vou explicar sobre essa wiki. Essa aqui que eu falei, ó, não avaliativa, que é um jogo de palavras cruzadas. E aí nós temos aqui a tarefa coletiva, nós temos aqui o fórum de dúvidas, né, de vocês. E aí eu coloquei glossários e o para saber mais, que aí vocês têm, que eu vou começar pelo último item, que vocês têm aqui as textos complementares. Um texto que eu comento, o meu, tem o outro da professora Fernanda Torres de Oliveira e da professora Sabatini, certo? Então, se esses textos precisa ler, olha, para a disciplina, não necessariamente, porque ela não vai cair na avaliação, mas eu não coloquei aí por acaso. Por quê? Nós temos duas tarefas importantes, que elas vão dar o respaldo do texto. Então, eu vou entrar aqui na primeira tarefa, que eu fiz uma outra wiki aqui para não atrapalhar e não confundir os polos, que é a wiki. Como a gente faz e como a gente opera essa wiki, tá? Eu fiz um texto que vocês podem editar e devem editar. Eu comecei falando sobre o que são o uso das tecnologias na aprendizagem, quais são os tipos de tecnologias, e aí eu faço uma introdução sobre algumas tecnologias, podem ver que só tem algumas. Quando vocês lerem o texto, vocês vão ver que tem outras para ser colocadas. Então, vai lá e acrescenta. Professor, eu preciso acrescentar tudo? Sim e não. Como é colaborativo, eu gostaria que cada um fizesse pelo menos umas 2 ou 3 anotações de coisas simples, mas é o jeito que a gente constrói. Isso aqui é colaborativo, apesar de ser uma tarefa individual, todo mundo vai fazer. E depois eu falo que além dos links do Moodle, que vocês vão ler o texto e vai ter bastante informação para acrescentar aqui, existem outras plataformas. Qual que é a ideia? Ah, eu estou acostumada a usar um aplicativo, um programa de edição de áudio, como o Audacity, ou Audacity, como alguns falam. Ah, eu vou falar sobre ele. Ah, eu uso bastante o SoundCloud. Ah, eu gosto de usar MuseScore, tal. Importante, são as ferramentas gratuitas. Por quê? Tem muitas ferramentas pagas super bacanas, mas aí a gente não tem como todo mundo usar. Então, é uma dica, ó. Ah, eu quero usar, eu conheço esse programa, eu conheço o programa X, eu gostaria de complementar. Então, a gente vai criando isso. Essa é a ideia de uma wiki. E aí, eu vou explicar como a gente faz isso. Então, vocês vão chegar aqui em editar. Quando vocês entram em editar, vocês têm ali o texto e vocês podem acrescentar esse texto. Então, pasta, arquivo, aí eu quero pôr calendário, que é uma outra função que tem dentro do Moodle. E aí, legal, aí eu vou lá em salvar. Mas você não disse nada sobre... Ah lá, o calendário apareceu aqui. Só que ele não tem nenhuma função. A gente quer editar isso. Aí que vem a parte interessante. O que é um calendário? Você vai dizer. Ou o que são tecnologias digitais? Então, eu vou lá vou falar o que são tecnologias digitais. Editar, sempre, tá? Eu, como professora, eu tenho todo o histórico de quem editou, quem não editou, para saber quem fez, tá? Tecnologias digitais. Eu quero explicar o que são tecnologias digitais, só que eu não quero pôr no texto, porque vai ficar confuso. Então, eu vou abrir uma outra aba. Você vai pôr
2 colchetes na palavra, 2 colchetes na palavra e vai salvar. O que vai acontecer? Ficou em vermelho. O que significa que ficou em vermelho? Significa que vai precisar de uma anotação aqui sobre o que é isso. Quando você clica em tecnologias digitais, que foi onde você criou, um novo verbete, isso se chama verbete, você vai clicar aqui e vai abrir uma nova página. E aí, aqui, ó, editando página, tecnologia, eu vou falar. Tecnologias digitais são aquelas que utilizam o recurso da web 2.0. Professora, como que eu sei isso? Não, vocês não vão copiar da internet, vocês vão escrever a partir do texto da unidade 2. Segundo o texto lido, essas tecnologias são importantes e imprescindíveis para... Aí vocês podem colocar uma imagem de uma tecnologia para complementar. Vocês podem editar cor e tudo mais, né? Igual vários fizeram nos fóruns e tudo mais. Fui lá, salvei. Olha o que vai acontecer. Aqui, tecnologias digitais são aquelas que foi que você escreveu, tá? Aí você vem aqui, ó, pesquisar wikis. E aí vai aparecer tudo que todo mundo, dos colegas do polo de vocês, escreveram. Então, olha lá, aprendizagem colaborativa, aqui, tecnologias digitais, que foi quando foi editado, e daí tá o link aqui, do tecnologias digitais, tá? Vai ficar gravada a nossa live para você entrar de novo, porque na hora que você for fazer, você vai ficar com dúvida. Eu tenho certeza que vocês estão tudo enlouquecidos aí de dúvidas. Vou fazer mais uma vez. A professora é paciente, tá? Então, vamos lá. Eu vou editar agora uma outra forma para a gente pensar aqui. Vamos fechar aqui. Eu vou pegar aqui o texto, vou visualizar o texto, que esse é o texto-chave, tá? E vou aqui, esse é o texto-chave. Eu vou querer agora, eu vou falar sobre o que é o YouTube. Então, eu vou lá em editar. E vou pegar o YouTube. 2 colchetes. 2 colchetes para fechar. 2 colchetes para abrir, 2 colchetes para fechar. Salvei. Ó, YouTube ficou em vermelho. Professora, não ficou em vermelho, significa que você não colocou 2 colchetes. Coloquei um colchete só, não vai ficar em vermelho. Então, ele só vai ficar em vermelho se forem 2 colchetes. Entrei no YouTube e vou editar. O que é o YouTube? Ah, eu não sei o que é o YouTube. Eu posso pegar uma fonte na internet? Pode, vamos ver. Definição de YouTube. Vocês não vão copiar, lembrando, não é para copiar, a internet já está aí, né? A internet está lenta, vamos lá. Definição de YouTube. O YouTube é um site de compartilhamento de vídeos e tal. Termo em inglês you significa você, tube significa tubo, um canal, etc. Ah, legal. Então eu vou falar um pouquinho sobre isso. É uma pesquisa. O YouTube... Opa! É um site de relacionamento denominado rede social de compartilhamento de vídeos, cujo nome em inglês
significa you, você. Tube, tubo ou canal. Isso significa que são os próprios usuários que alimentam esse canal. Isto é, somos nós que inserimos vídeos de nossa produção ou compartilhamos vídeos de outros. Lembrando que existe uma lei de direitos autorais que nem sempre os vídeos podem ser disponibilizados se não for pelo próprio autor. Nossa, professora, como que eu sei tudo isso? Você só leu um negocinho. Tem coisas que a gente sabe da vida e tem coisas que vocês vão pesquisar. Aí, eu vou querer fazer, sabe o quê? Eu vou querer inserir uma foto do YouTube. Então, eu vou lá em inserir, editar imagem e vou procurar na sua pasta ou alguma coisa, no seu arquivo privado, e vou escolher um arquivo. Eu não tenho esse arquivo, enfim, mas eu vou, deixa eu ver, até se bobear até tem uma foto de YouTube aqui. Vamos ver. Eu tenho uma imagem de YouTube. Não, eu tenho do SoundCloud. Tá, mas eu vou pôr essa imagem aqui, ó, do Moodle. Não, vou pôr uma foto aqui de um computador. Acho que vai ter mais a ver. Aí eu vou lá, coloco aqui foto. Tem que escrever alguma coisa. E acrescento a imagem. Posso diminuir. Vai, tá muito grande, professora. Pelo amor de Deus, essa foto vai ficar enorme. Então, põe aqui, 100 por 66. Ficou pequenininha, bonitinha. Salvamos a imagem. Ah, esqueci aqui. Que agora tem essa questão do novo Aprender 2, que para as pessoas que não conseguem ver, para cegos, ele tem que ter uma explicação da imagem, tá? Então, imagem de ferramentas tecnológicas, como iPad, celulares, computadores. Para quem não consegue enxergar e saber o que significa essa imagem, tá? Salvei a imagem. Isso é muito bacana, é uma ferramenta muito boa de inclusão. E aí, esta é a minha descrição. Vou lá e salvo. Então, quando a gente olhar, tá lá a nossa descrição. Ah, vamos ver tudo que já foi feito. A gente vai lá em pesquisar wikis e tá lá, certo? E aí, óbvio, eu como professora, eu tenho algumas categorias, que eu vou ver o histórico, eu vou ver quem editou, né? E aí eu consigo avaliar cada um de vocês. Então, essa é a primeira tarefa. É uma tarefa individual, porque cada um vai fazer o seu, mas nós vamos criar um grupo de informações aqui. Deixa eu descompartilhar aqui, que eu imagino que devam ter 200 mil perguntas sobre o assunto. E eu vou abrir para perguntas. Quem quiser fazer perguntas, levante as mãozinhas e eu vou responder todas elas, dentro do possível, e a gente vai discutindo. Então, Otávio, pode abrir o teu microfone e faz a pergunta para mim, ou para Vinícius, ou para todos. Ai, professora, eu levantei a mão sem querer, desculpa. Então, tá bom. Então, abaixa a mãozinha. Túlio, perguntas?
Túlio Freitas Guimarães, que está com a mãozinha levantada. Túlio. Agora, se puder fazer uma, me veio uma na cabeça. Tá. Então faz, Otávio, que o Túlio ainda não apareceu. Vai lá. É que eu abri aqui a wiki do Polo de Anápolis e tá vazio o texto, não tem esse texto que estava escrito. Sim, esse aí é um texto explicativo, tá? Daí eu vou colocar exatamente vocês que vão criar o texto, certo? Esse é um que eu montei ali de exemplo, mas aí eu vou colocar um texto base que vocês vão mexer, que é esse texto que eu estava editando. Como eu editei, eu fui enfiando um monte de coisa e tal, ele vai vir um texto um pouco mais simples, mais básico para vocês, tá? Mas eu vou fazer isso ainda no final da aula. Túlio, consegue falar agora? Pode abaixar a mãozinha, Otávio. Isso. Túlio, acho que o Túlio foi beber uma água. Ou Túlio. Opa, eu caí, mas voltei, gente. Tá. Alguém ficou com dúvida sobre essa... e os convidados que não podem levantar a mãozinha, que são aqueles que não conseguiram entrar com o e-mail da UNB, vocês podem colocar no chat, escreve assim, inscrição, que daí a gente vai falando. Oi. Você escreveu aqui. Josué, fale, Josué. O Túlio está dizendo que ele vai digitar a pergunta. Sim, eu estou vendo aqui que ele acabou de falar. E se houver repetição de definições na wiki? Túlio, assim, não vai ter repetição de definição. Por quê? Porque no momento que você colocar, todos os outros seus colegas do polo vão ver. Então, o que você pode fazer? Você pode editar. Eu fiz aquela do YouTube. Aí chega lá, você fala, não, tá muito simples essa explicação do YouTube. Eu quero colocar mais alguma coisa. Você pode fazer. Eu, como professora, eu sei exatamente quem editou aquele verbete, aquela informação. Então, não tem como ser repetido, porque no momento que você colocar, alguém já vai ver. O Túlio foi mais rápido e fez essa que eu queria fazer. Então, você vai lá e cria outra, né? Ou complementa, se tiver alguma informação, tá? Então, essa que é a questão. Então, não tem como ter uma repetição, porque a partir do momento que alguém escreveu, todo mundo visualiza. Essa que é o bacana da Wiki. É diferente de uma tarefa, que uma tarefa, cada um vai mandar para mim um arquivo e vocês não sabem o que cada um escreveu, ou se copiaram do colega, porque daí vocês copiam entre si e mandam. Mas aí eu vou saber. Nesse caso, não. Então, isso que é o bacana da Wiki. A partir do momento que eu editei, vai ficar ali. Certo? Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Se quiser fazer pelo chat, pode fazer. Se tiver com o microfone ruim. Entenderam como funciona o Wiki? O que é a Wikipedia? Eu acho que é aí que vem. O que é a Wikipedia? A Wikipedia é exatamente uma enciclopédia criada e elaborada por todos nós. Então, a gente vai lá e cria uma definição. No começo, quando surgiu a Wikipedia, foi a maior briga, porque as pessoas falavam que as informações não eram confiáveis, porque qualquer um pode editar, qualquer um pode fazer. Continua sendo a mesma coisa, só que hoje em dia você vai lá e fala, não, isso é uma besteira, vai lá e corrige, né? A gente vai corrigindo. Então, isso também pode acontecer. De repente, o colega escreveu uma coisa e fala, não, peraí, não é bem assim. Você vai lá e corrige. Eu vou conseguir, como professora, ver o histórico de tudo que aconteceu. Inclusive, se alguém quiser sacanear, a gente sabe quem fez a sacanagem. Mas não vai acontecer isso, vocês são uma turma ótima, tá? Então, a wiki nossa sobre a disciplina é a wiki sobre o tema da disciplina, que é o que são, do tema disciplina, não, desculpa, a wiki da unidade, que são sobre as tecnologias e as ferramentas tecnológicas. Então, o que vocês podem pôr ali? Podem pôr qualquer coisa? Sim e não. O que vocês podem pôr ali? Recursos do Moodle, que vocês conheçam. Vocês podem pôr ferramentas que vocês utilizam. Professora, tem uma nova categoria que não tem ali que você não colocou. Eu posso acrescentar uma nova categoria? Pode. Esse é o bacana. Vocês não têm que ficar restritos àquilo que está ali. Nossa, professora, você escreveu um monte de programa, eu não conheço nenhum deles, eu uso outro. Tudo bem. Lembrando, a ideia é a gente compartilhar com os colegas
ferramentas que são gratuitas. Por exemplo, editor de partitura. Ah, eu uso o Encore, eu uso o Finale, eu uso o Sibelius. Tudo bem, mas elas não são gratuitas, né? Como ninguém vai comprar, ou não vai craquear, que não é bem assim, né? Então, a gente pode fazer isso com ferramentas gratuitas. Gente, vocês têm um monte de ferramenta que vocês utilizam e que elas são interessantes. Para que eu estou fazendo isso, além de ser uma obrigatoriedade de uma tarefa? Porque a gente vai conhecer um monte de ferramenta. E aí vocês vão poder utilizar com os alunos de vocês. Vocês vão poder utilizar com atividades de colegas de vocês. Então, qual que é a ideia? É descrever o máximo que você puder. Então, por exemplo, o YouTube era muito simples, mas vamos supor que eu vou falar de um programa que é muito bacana, que é um programa de jogos que tem para Android, que quase todo mundo tem para Android, e que você pode criar uma aula, que você pode criar um círculozinho de você parecer uma bolinha em todos os seus programas. Vou mandar até um videozinho para vocês. Dá essa dica para alguém, né? É como se você estivesse aqui com o teu colega do lado, falando, olha esse aplicativo novo, que bacana, você faz isso, isso, isso. Essa é a ideia. Aí vocês vão falar, puxa, que legal, eu não conhecia esse aplicativo, eu não conhecia esse programa, eu não conhecia esse software, eu não conhecia isso, que legal, eu vou usar com meus alunos, eu vou usar com a minha banda. Então, é uma forma de compartilhamento, certo? Estão chegando algumas perguntas aqui no chat sobre a Wiki, vamos ver. A Melícia, não compreendi o pontapé inicial da atividade. Como eu posso começar o texto e a galera começa com as edições? Eu vou começar o texto, tá, Melícia? Eu vou começar o texto e vocês vão começar editando. Eu acho que fica mais fácil, porque vocês poderiam começar do zero, sim. Mas aí, como nem todo mundo conhece a tecnologia, então eu vou criar o texto base e vocês vão editar. Como? Vai estar a palavra escrito editar. Então, você tem lá visualizar, editar... deixa eu ver aqui, quais são as palavras-chave. Visualizar, editar... Nem eu lembro de cor. Histórico, administrativo, aí eu não sei como alunos o que vocês têm, mas principalmente a ferramenta editar. Então, lembrando, se vocês quiserem editar o texto base, só escrever e salvar. Se vocês querem criar uma nova página, coloque 2 colchetes na palavra ou na frase, abre e fecha. Vocês fazem isso muito no WhatsApp. Quando vocês querem pôr em negrito, vocês não colocam um asterisco antes, um asterisco final. Então, é a mesma coisa. Vocês colocam 2 colchetes antes, 2 colchetes no final. Ele vai abrir sempre salve, abre uma nova página, tá? Se você ainda ficou com dúvida, Melissa avisa. Suzy, como posso usar a ferramenta do Wiki para meus alunos? Tem como criar um? Sim, tem como criar. Qualquer um pode criar. No caso, eu não sei se na plataforma Moodle Aprender, vocês têm a possibilidade de criar uma Wiki como alunos, né? Mas se você tem a plataforma Moodle, que você usa na tua escola, em qualquer uma coisa assim, você tem essa ferramenta. Existem as wikis também que não são dentro do Moodle. Então, você pode baixar um aplicativo de wiki para usar com seus alunos. Mas você cria isso. Eu vou mostrar aqui compartilhando como que faz, tá? Novamente. Então, olha só. Como que a gente cria? Vamos supor que você usa a ferramenta Moodle na escola de vocês e tudo mais. Então, você vai lá, dentro do seu curso, né? Que o meu é o de estratégia de aprendizagem à distância. Vou criar aqui a Wiki. Aquela que eu estava usando, eu já fiz de exemplo, por isso que... Ó, pode ver, tem a Wiki individual de vocês, e aqui embaixo uma outra Wiki, ó. É porque, ó, tá escrito até oculto para estudantes. Por quê? Porque essa foi a teste que eu fiz. Vem aqui, adicionar uma nova atividade ao recurso, e aí vocês vêm no tópico Wiki. Então, vocês criam a Wiki, adiciona. Aí vocês têm que pôr o nome da Wiki, eu vou pôr aqui. Wiki teste, só para vocês saberem. Opa. A descrição. Teste de como inicia uma nova Wiki. Tá? Como você quer uma Wiki colaborativa. Nome da primeira página. Na de vocês eu coloquei para começar. Vou pôr aqui também, para começar. Formato.
HTML, que é o mais importante. Configurações comuns, por exemplo, quando eu fiz, ó, eu pus separado, grupos separados, então eu vou receber de cada grupo separado, então um polo não vê o do outro, etc. E tal. Vamos lá, salvar e mostrar. Então, eu comecei a wiki, ó, editando a página para começar. Eu tenho que escrever alguma coisa. Olá, alunos da disciplina EAD. Aí você vai lá no baixo e salva. Ou pré-visualiza, se você quiser. Olá, disciplina do aluno EAD. Como eu já tenho um glossário lá, ele vai falar, o que é AD, gente? Eu não sei. Educação à distância. Ó, que bonitinho. Aí aqui, ó, visualizar, editar, comentários, histórico, mapa, arquivo e administração. Então, você vem em editar. Aí você está aqui. Olá, alunos aqui PAD. Aqui é a professora Francine. Ok. Aí, o que vai acontecer? Vinícius, você está com o Aprender aberto? Se você tiver, você pode entrar aqui. Entra aí e edita para eles verem como que vai acontecer, que de repente vai aparecer alguma coisa aqui no texto, que é você editando, para eles verem que isso acontece. Vai lá na Wikitest da unidade 2. Aí vocês não vão ver, porque está sendo compartilhado na minha tela, mas o Vinícius vai editar esse texto, então ele vai pôr, sei lá, aqui é o professor Francine e o tutor Vinícius, sei lá, alguma coisa assim, né? E aí você me avisa, porque daí eu dou um... Você atualiza, né? É, uma atualizada aqui, um reload. Eu tenho shopping. Não, não tenho shopping. Tem alguém com fone aberto, microfone aberto. Uma criança falando. Desliguem os microfones, por favor. Prontinho. Pai. Pronto. Então, olha lá. Pesquisar wiki. Ó, alguém desliga o microfone aí, por favor. Uma criança. Bem. Olha lá. Então, olha só, vocês já estão vendo aqui, ó. Olá, alunos de disciplina, aqui é a professora Francine. Olha lá, alguém... Ah, o Roberto também entrou. Aqui é o aluno Roberto, aqui é Vinícius, certo? Então, o que acontece? Sempre quando você for, né, vai lá no pesquisar wikis, ele dá uma visualizada. Ah, olha lá, eu vou lá em visualizar. Gente, fecha o microfone aberto. Edita. Aí eu penso o seguinte... Ó, legal, aqui é o Vinícius, aluno Fabiano também entrou, legal. Ah, mas eu não gostei disso, só a Francine. Eu vou lá, ó, e vou editar. Tem gente que tá editando junto, ótimo. Vou colocar aqui porque eu quero eu quero um lugar especial só para mim, sabe? Porque eu sou professora muito metida, brincadeira. Ó, aqui é a professora Francine. Aí eu vou criar uma outra página. Então, olha só. A professora Francine é formada pela UEL e atua na UNB no departamento de música. Ah, legal! E a professora Francine, ela quer pôr um emoticon. Ah, esse não tem emoji. Não, não tem emoji. Então, eu vou pôr... Sei lá, o que eu vou pôr? Vou pôr uma foto aqui. Vamos lá. Enquanto isso, eu tenho certeza que tem mais alguém aí editando, legal, pode editar. Ó, vou pôr aqui uma foto minha de GIF. Emoji. Enquanto isso, vocês estão vendo, eu nem sei o que está acontecendo na wiki. Uma hora vai acontecer alguma coisa. Salvar emoji Francine para quem for cego. Ok. Salvei. Agora vamos ver, pesquisar wikis. Vamos ver o que rolou nessa wiki enquanto eu estava fazendo o negócio? Olha lá. Então, professora Francine, o aluno Roberto também criou um link, provavelmente ele vai abrir uma nova página, e ali aqui tem o Francine visualizar. Então, ela vira uma página extra. Se eu não quero ver essa página extra, é só entrar no Para Começar, que é o inicial. Então, aqui, ó, que é a professora EAD, aqui é a professora Francine, então a gente descobre que tem uma página, o Roberto fez. Deixa eu ver o que o Roberto fez. Eu tenho muita dificuldade com tecnologia. Roberto, eu acho que não, porque você já conseguiu fazer a wiki.
Entendeu? Então, é isso. Eu vou em visualizar e eu vejo o que acontece. Eu vou em editar e vou fazer uma mensagem para o Roberto. Ah lá, tá vendo? E vocês estão já editando. E é isso, tá? A Wiki é isso. É óbvio que a gente está fazendo uma brincadeira aqui, estamos escrevendo, estamos nos iniciando, mas é isso. Você vê que enquanto vocês estão vendo a minha, ah lá, a Suzy já escreveu, entendeu, gostei da ferramenta e etc. E aí, quando entra, vamos ver o que o Roberto tá aqui. O Roberto disse isso. Ah, o Roberto disse. Ah, mas e daí? Eu sei o que acontece? A professora sabe, né? A professora, ela entra aqui em visualizar, e olha que bacana, ela olha o histórico. E aí ela diz aqui, ó, o Roberto, ele fez 3 versões, a Francine fez 2 versões, o Roberto fez uma, e eu posso descobrir o que o Roberto fez na Wiki e o que a Francine fez na Wiki dessa do Roberto. E aí, vamos ver a outra, que é a que vocês estão escrevendo, visualizar. Então, olha lá, histórico. Ah lá, eu tenho o histórico de todas as pessoas que mexeram naquela página inicial. Então, a partir disso, eu fiz a primeira versão, eu mesma fiz a segunda, Roberto fez a terceira versão, o Vinícius fez a quarta, o Roberto foi mais rápido que o Vinícius, o Fabiano fez a quinta versão, a Francine fez a sexta de novo, o Roberto fez a 7, a 8. Então, eu consigo ver, e aí eu também consigo selecionar. Vamos ver qual é a diferença entre o Vinícius e o Roberto. E aí eu comparo o que o Vinícius e o Roberto escreveram. Entendeu? Então, é assim que a gente sabe quem mexeu, quem fez, e é assim que eu vou saber para avaliar vocês, certo? Então, o sistema mostra tudo, 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 tudo. E aí, aqui tem um mapa, que é o mapa de tudo que foi feito, todos os links, eu posso abrir, eu posso conhecer cada um. Se vocês quiserem pôr um arquivo, porque vocês podem colocar, ó, ninguém colocou um arquivo, tá? Comentários, se tiver algum comentário que ninguém colocou ainda, você pode adicionar um comentário aqui, tal. Aí vai na edição, alguém está editando a página exatamente agora, ó, tente editar em alguns minutos, tá? E eu posso bloquear porque eu sou professora, eu não vou fazer isso, mas só para vocês entenderem. Então, olha lá, tá todo mundo ali, ó, né? Escrevendo a wiki, olha lá. A Cássia já fez, etc. Então, eu fico vendo o que cada um fez. Ó, o Roberto até respondeu aqui o obrigado do que ele respondeu. Então, a gente consegue ver tudo isso. Não tem como falar, alguém faz outra. Não tem por isso, viu, Túlio? Só lembrando da tua pergunta. Porque vem todo um histórico de tudo o que acontece. Certo? Deixa eu tirar aqui, descompartilhei. Ficaram dúvidas ainda sobre essa questão para eu poder passar para frente? Eu não compreendi, já foi. Eu já parei de compartilhar aqui. Vamos lá. Alguém quer fazer pergunta ou pelo chat ou pela... Peraí, gente, que tem tanto compartilhamento que minha internet está um tiquinho travada aqui para eu ver. Professora, você vai explicar a tarefa coletiva hoje? Vou, é a próxima questão. Se ninguém mais tiver dúvida com a Wiki, eu vou para a coisa. Ah, o José Caetano disse que está com dificuldade nas ferramentas. José, a gente sabe, fique tranquilo, porque a gente entende que todo mundo tem dificuldade, tá? A professora também não sabe tudo. Sabe quanto tempo eu penei para entender como funcionava o Wiki? Eu tive que entrar em tutoriais do Moodle para entender como funcionava. Então, assim, a gente também está aprendendo, tá? Então, fique tranquilo, que é assim mesmo, a gente vai conseguir. Ah, o pessoal está falando aqui do MuseScore, legal. Quem que está falando? Que eu vou ter que subir aqui do MuseScore. Ai, o problema do... Aqui, o Radlan, ou Radlan. Então, Radlan, você pode já falar sobre, inclusive, o MuseScore e falar sobre essa ferramenta que você utiliza há muito tempo e pode fazer esse verbete, tá?
Deixa eu ver se tem mais alguma questão. Professor, esses arquivos H5P não abrem no Moodle ou mobile. Você saberia dizer qual o motivo? Buena pergunta. Eu vou até... Vinícius, você consegue entrar aí no teu celular, no Aprender e ver se você consegue ver a ferramenta H5P da unidade 2? Por favor, que daí a gente já descobre. Porque eu testei no Apple e funcionou. Você tem Apple, Vinícius, ou você tem Android? Android. Vou dar uma olhadinha aqui. Ótimo. Então, o Vinícius vai ver por que abre o que não abre. Porque para mim no Apple abriu, tá? Que dia o texto base estará disponível? O Renato perguntou. Já está. Todo domingo, do início da unidade, aí eu vou abrir a disciplina. E na terça tem a live. Então, isso é uma pergunta muito boa, Renato. No domingo eu abro e na terça tem a live. Para quê? A terça da live eu vou apresentar o módulo, vou tirar as dúvidas de como funciona, e se vocês já olharem no domingo ou na segunda, na terça vocês já vêm com as dúvidas, tá? Então, vocês aproveitam esse momento ou depois usam o fórum de dúvidas. Então, eu sempre vou abrir no domingo e sempre vai ter a terça live. No domingo da respectiva unidade, né? Não é todo domingo. Então, já está aberta a unidade 2 inteira, que a gente vai ter aí 3 semanas para concluir. O que mais? Josué disse que no Apple dele não abre. Ô, Josué, vou ver isso, mas o meu abriu, tá? Mas o Vinícius também está tentando ali e a gente já vai descobrir por que essa ferramenta 5P não está abrindo. Bom, para a gente encerrar, porque na verdade essa live é para quê? É para a gente conversar sobre a disciplina do módulo. Então, o que eu fiz algumas anotações aqui. O que nós vamos encontrar nesse módulo, né? Nós vamos falar sobre a educação à distância, certo? O que é o AVA, o Ambiente Virtual de Aprendizagem? Lá na unidade 1 eu já falei sobre isso, né? O Ambiente Virtual de Aprendizagem, no guia da disciplina também, que é um ambiente que a gente utiliza ferramentas para aprendizagem de modo remoto. Sim, obrigada. Eu vou corrigir teu nome. Da próxima vez não vou falar errado. É H sem o som de R. Ok. Adlan. Agora eu falei certo, acho. Tá? E aí a gente percebe o quê? Que dentro do sistema virtual de aprendizagem, a gente tem as interações. Essas interações ocorrem de muitas formas. De um para um, que é eu estou falando com uma pessoa, ou eu escrevo e um aluno responde. De um para todos, que é o que eu estou fazendo aqui agora, né? Eu estou falando e todos estão me ouvindo, e tem a de todos para todos, que é o momento que eu abro para pergunta e todo mundo conversa, e todo mundo interage, né? Isso gera duas questões importantes dentro da educação à distância, que é o que está o texto-chave falando. A necessidade da autonomia e da individualidade de cada um, por isso, inclusive, que sempre a unidade vai ter uma atividade individual e uma coletiva, e nós temos também o trabalho colaborativo. A interação mediada pela tecnologia, ela traz essas duas outras questões, certo? A questão de você ser autônomo, você construir o teu conhecimento, você pesquisar o seu conhecimento, que é o que a Wiki vai fazer, você vai pesquisar tudo isso, você vai buscar outras fontes, não só o do texto, para completar essa Wiki, e a questão colaborativa, que é a tarefa 2, tá? Então, que outra coisa vocês vão ver? O Moodle, né, que é esse ambiente virtual de aprendizagem que nós utilizamos, que na UNB chama Aprender, e a gente usa tanto no ensino presencial como no ensino à distância, que é uma ferramenta open source. O que significa isso? Ela é de módulo aberto, que qualquer um pode editar, qualquer um pode construir, qualquer um pode criar. Então, o Moodle, ele está em constante atualização, né? Ela tem um código aberto, então alguém cria uma ferramenta diferente para o Moodle, insere lá e você pode baixar e colocar. Então, o Moodle, ele sempre tem novas tecnologias, né? É a mesma coisa que o Linux, por exemplo, que é diferente do Windows e a Apple, que depende deles, né? E aí, dentro das ferramentas que a gente tem, que é o que o texto discute, que faz parte da nossa tarefa, tanto da individual como a colaborativa, são as ferramentas, como chat, fórum, tarefa, lição, hot potatoes, tem um monte de ferramentas. Além das ferramentas que o Moodle tem, a gente utiliza outras ferramentas, como redes sociais, como o Teams aqui, que é uma rede, né, social de conversas, de compartilhamento. Nós temos TikTok, Facebook, Instagram,
né? WhatsApp, nós temos muitas redes de compartilhamento propiciadas para isso. E aí, o que a gente percebe? Isso tudo é interessante dentro dessa perspectiva do ensino remoto, né? Que está todo mundo dentro de casa e todo mundo aprendendo. Até 6 meses atrás, eu era louca da educação musical no Brasil, que falava da importância de a gente usar essas ferramentas para aprendizagem. Eu e mais meia dúzia. Hoje está todo mundo vendo, aos trancos e barrancos, que todo mundo... Eu estava discutindo já há 3, 4 anos atrás que era importante a gente capacitar os nossos alunos. Todas as minhas disciplinas, eu sempre trabalho com tecnologia. Para quê? Não é porque eu necessariamente gosto, né? Mas é para quê? Para que os alunos forem aprendendo, vão a trabalhar, vão aprender a lidar com essas tecnologias. Estou falando isso há anos. Meus alunos estou discutindo isso há anos. De repente aconteceu que todo mundo foi obrigado. Chegou a pandemia, obrigou todo mundo. Quem gostava, quem não gostava, quem era reticente, quem não era. E virou esse caos. Por quê? Se a gente tivesse uma aprendizagem para usar essas tecnologias, a gente não estaria sofrendo como os professores estão sofrendo hoje, que não sabem fazer uma live, que não sabem ligar uma tecnologia, faz parte, né? E aí, essa disciplina, ela vai falar isso, vamos ver as ferramentas, vamos conhecer as ferramentas. Então, a Wiki é importantíssima para isso, tá? Além dessas ferramentas do Google e as redes sociais, a gente tem outras, como jogos. Nós ainda vamos utilizar, assim que todo mundo aprender o Teams e ninguém ficar enlouquecido comigo, que eu não vou pôr muita tecnologia de uma vez só, senão como o José Carlos e outros que vão falar, professora do céu, é muita tecnologia? Vou com calma. Numa outra live eu vou fazer um jogo interativo, em que vocês vão entrar num site de um código, vão pôr uma resposta e a gente vai ver a resposta. Mais ou menos como aconteceu o Wiki agora. Né? Nós temos outros programas que são bem legais, como o TikTok. Eu vou dar um curso, inclusive vocês vão estar... Se vocês quiserem fazer, vocês podem fazer um curso de extensão em que uma das professoras que eu convidei para fazer esse curso de extensão, ela vai falar como utilizar o TikTok para as aulas de música. Então, assim, tem umas coisas bem bacanas. Liguem os microfones, por favor. E aí tem umas coisas muito interessantes, como utilizar o TikTok para aula de música. Vocês já pensaram que dá para fazer atividades pedagógicas musicais com o TikTok? Dá, né? E aí a gente pode ver como faz isso. Então, eu até vou fazer isso no curso de extensão. Vocês vão estar convidados. E tem outros, como o Putum, enfim, tem uma série de ferramentas. Gente, fecha aí, por favor, os microfones, tá? E aí, então, esse texto está discutindo todas essas ferramentas de um modo geral, de muita coisa diferente e tal, que a gente pode usar como recursos. Tudo né? Existe muita coisa interessante. Por exemplo, o YouTube, ele não é uma rede educacional, mas vocês percebem quanta coisa de educação tem lá. Criaram até, inclusive, o YouTube Edu, que é o YouTube educacional, para conteúdos específicos, né, de português, matemática, história, geografia, física, álgebra, enfim. Isso acontece muito. Então, a gente tem as ferramentas que são educacionais, como o Moodle, é uma ferramenta de cunho educacional, como a gente tem algumas ferramentas de cunho social, né, que a gente pode usar para aspectos pedagógicos musicais. Um exemplo é o WhatsApp. Quantas vezes a gente dá uma explicação pedagógica musical no WhatsApp, né? O TikTok, que eu estou comentando agora, é uma ferramenta que virou uma febre entre os adolescentes e os jovens, os adultos, então, na pandemia, então, como criou, agora o Trump está brigando que nos Estados Unidos eles não querem porque a China que é a dona, porque só eles podem conhecer tudo que a gente faz e gravar e usar esses dados, agora a China não pode, então eles estão bravos, mas enfim, tirando essa parte toda do que é bom, o que não é, o que é tecnológico, o que é as respostas, são atividades que não têm o cunho pedagógico, mas a gente pode utilizar pedagogicamente. E aí eu deixo lá naquele Para Saber Mais um texto meu que eu digo sobre isso, que eu discuto sobre isso, sobre ferramentas tecnológicas de cunho educacional e não educacional que a gente pode utilizar nas aulas. Então, tudo isso que eu falei agora, um resumo, é o que tem no nosso texto, é o que são as nossas tarefas do módulo e são os nossos textos complementares. Já falei da nossa tarefa individual, rapidinho para a gente encerrar.
que essas lives não são para a gente morrer aqui a todo custo, porque a gente não jantou e o povo do Acre também não jantou. Eu vou falar sobre a nossa tarefa coletiva. Antes disso, o Vinícius quer falar, que ele entrou alguma coisa ali. Fala lá, Vinícius. Francine, eu consegui acessar via celular todas as ferramentas, tanto pelo aplicativo do Moodle quanto pelo navegador do smartphone, tá? A Então, K5P funcionou tudo. tudo funcionou perfeitamente. Então, se não funcionou para algum aluno, tem que ver se o sistema operacional que vocês têm está atualizado, está desatualizado, porque às vezes a gente usa o celular e não atualiza o sistema operacional, né? É igual um computador, o celular. Então, você tem que ir lá em configurações, se for Apple, ajuste, se for Android em configurações, e ver a atualização, se está o mais atualizado possível e tudo mais. Fale, Otávio, quem é? Não, Josué. quem não? Josué, Então, fale, Josué. só cortando, porque sobre isso. O que não está pegando é dentro do aplicativo Moodle. Dentro do não Moodle? Dentro do... nós descobrimos que tem uma plataforma Moodle, né, um aplicativo, um app Moodle, tanto para iPhone quanto para Android. E você faz o login dentro dele, e dentro desse aplicativo, os arquivos de extensão H5M, que se eu não me engano que são os PowerPoints, eles não abrem. No navegador ele abre convencionalmente. No navegador abre no aplicativo, não. Tá. Eu nunca utilizei esse aplicativo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou baixar o aplicativo. Só um minutinho. Eu vou baixar o aplicativo, eu vou dar uma fuçada no aplicativo e vou ver, e eu dou uma respondida em todos os polos. Pode ser o que acontece. Essa é uma ferramenta nova que o Moodle fez. Então, pode ser que ela ainda não esteja compatível, porque, como eu disse, que é uma ferramenta de código aberto, todo mundo edita e todo mundo faz. Talvez quem criou o aplicativo não fez o espaço aberto para que isso entre. Então, isso pode acontecer porque ainda não foi atualizado. Então, vai ter que chegar alguém lá para atualizar. Tá? Mas eu vou conferir, porque isso eu estou falando que são hipóteses. Eu não conheço o aplicativo, eu vou entrar ali e vou inserir para ver como que funciona. Alguém queria falar antes do Vinícius? Quem que era que abriu? Falou, professora? Eu falei, só um minutinho. Então, eu queria fazer uma indicação para os colegas de um Quem aplicativo. Está falando? É o porque Otávio. não apareceu. Oi, Otávio. Tá, sempre levanta a mãozinha para a gente conseguir... agora eu vi você também. Lá no coisa só tem o Vinícius. É um navegador que baixa no celular, tipo, chama o Cturb, e ele é bastante funcional. Eu nunca tive problema com ele no Moodle, então, dependendo do navegador que os colegas puderem estar utilizando, talvez seja isso, sabe? O navegador em si, eu não sei, né? Mas recomendo. No caso, não é o navegador, o que o José comentou, é o aplicativo mesmo, que a gente baixa na Apple Store ou na Play Store. Agora, eu não conheço esse que você falou, esse navegador. Põe na Wiki, porque daí eu gosto de olhar, porque eu vou olhar na Wiki e pesquisar que aplicativo é esse. Ó, já estou dando tarefa. Mas ele está falando do aplicativo mesmo, do app dentro do Apple Store ou do Play Store, tá? Mas eu quero conhecer esse aí, então tá. Legal. Eu nem sabia que tinha um aplicativo do Moodle. Eu também não. Pois é, eu também não. O José que acabou de dizer, mas eu vou baixar para ver. Fala, Vinícius, que está na fila. Vinícius eu fiz o teste com o aplicativo do Moodle e com o navegador. Ambos funcionam, viu? Talvez possa ser alguma questão de compatibilidade. E eu testei aqui até os slides agora. Ele abre dentro do aplicativo do Moodle e você consegue navegar. Eu testei praticamente todas as funções aqui e tudo rodou. Talvez pode ser alguma questão de compatibilidade, tá? Com versão, alguma coisa nesse sentido. Então, Josué, depois você escreve pro Vinícius, que daí ele te dá um help. Tá? Wangley, como que eu falo teu nome, querido? Wangley, tá. Isso. Então, professora, pode falar. Eu comprei um smartphone aí bem avançado, né, de última geração,
e tudo está rodando perfeitamente, lisinho. Então, eu percebi que alguns alunos podem estar com dificuldade justamente pelo sistema operacional. Foi o que a senhora falou agora há pouco. Algumas coisas não tem abrido, aqui o pessoal do meu polo aqui, alguns estão reclamando que alguns documentos não abrem, então eu vou passar já esse feedback para eles aí, se eles não estiverem assistindo, para tentar, né, ver aí um aparelho melhor. Se não puder comprar um notebook, alguma coisa assim, um celular já assim, mais atual, ele vai resolver, o caso de todo mundo aí. Obrigado. Nossa, eu tô doida. Eu também tô doida para comprar um celular, viu? O meu é velhinho, meu é um Apple, mas é velhinho. Que bom que você já conseguiu. Mas olha, eu acho que fica uma dica que eu acho que vocês podem falar para os colegas de vocês, que se ele não abre, tenta pelo navegador, né? Se a opção é o celular que vocês têm e a opção não é comprar um novo, como o Angli que tá tendo um dinheiro extra aí para comprar um novo, brincadeira, o Angli, mas entrar pelo navegador, então, que o navegador eu vi que funcionava, que foi o que eu tentei, tá? Roberto quer falar, depois eu vou ver o chat que tá bombando aqui. Fala, Roberto. Boa noite. Pode baixar a mãozinha, Vinícius e Wangley. Professor, é o seguinte, eu baixei o aplicativo do Moodle e acabei de baixar. Pede endereço do site ou ler QR Code. Que endereço do site é esse? Provavelmente o aprender2.nb.br. Ah, ok, tudo bem. Eu acho que é esse. Vamos lá, agora deixa eu ver. O mundo ele é um pouquinho complicadinho para achar as coisas dentro dele, mas é isso que a Francine falou. Você digita o aprender2.nb.br, faz o seu login como se estivesse fazendo pelo computador e aí vai aparecendo as pastinhas das disciplinas para você. Tá, bom. Tem o pessoal aqui falando. O Josué agora falou que foi testar e abriu. Que bom, Josué. A Maria Concebida também falou que atualizou o app e foi resolvido. Então é isso mesmo, gente. Essa é a parte. A tecnologia é isso. A gente pode entender tudo de tecnologia, mas ela nos prega uma peça, ela não funciona, a gente reinicia, a gente atualiza, mas a gente vence, gente. A máquina ela não é mais importante nem mais inteligente que a gente. Ela foi criada pela gente. Às vezes a gente não sabe mexer no negócio, dá uma travada geral, mas a gente dá um jeito, tá? Bom, vou falar então da nossa tarefa. Vai ficar, Adriana, eu vou deixar gravada, ela tá gravada, vocês vão ter, tá? Vou falar então, vou compartilhar de novo para fazer a nossa última tarefa, que é a tarefa coletiva, certo? Vamos lá na nossa tarefa coletiva. Então, tem alguém com o microfone aberto, tem uma criança que está falando. Sério? Gente, vamos lá, estamos tentando compartilhar. Apareceu aí para vocês? Que aqui para mim está meio travadinho. Apareceu, retomada do semestre. Não. Alguém está pedindo para apresentar. Não. Tem alguém querendo apresentar junto comigo. Retomada do semestre do DEG. Isso aí não é meu, não. Pronto. Alguém está compartilhando comigo aqui também. Deixa eu compartilhar aqui, gente. Espera aí. Isso acontece com o Teams, que é diferente de uma live no YouTube. Ninguém compartilha nada, só eu. Mas aqui acontece. Fui eu mesmo que compartilhei 2 vezes aqui. Aí. Agora vocês estão vendo o aprender de novo? Ó, tem uma criança perguntando o que está fazendo aí. Desliga o microfone, por favor. Laura, eu tô fazendo meu programa de aula aqui. Sua mãe vê isso aí, tu vai ver. Ela já tá brava porque eu quebro as coisas lá do lado. Oh, não briga com o filho, que a gente tá ouvindo tudo. Olha só. Pode abater. Não, desliga aí lá o microfone. Vamos lá. A segunda tarefa de vocês é a tarefa coletiva, tá? Então, essa da Wiki colaborativa tá lá para vocês terminarem, e a da coletiva tem a data aqui, ó, 18 de agosto. O que vocês vão fazer? Vocês vão criar os slides de PowerPoint. Então, vocês todos têm o Microsoft Office pela UNB,
e vocês podem compartilhar pelo Google, alguma coisa assim, é a tarefa. Então, nessa primeira tarefa, vocês vão montar o grupo que eu já montei e vão falar sobre uma ferramenta. Então, olha só. Vocês vão usar esse template. Por quê? Porque depois nós vamos juntar tudo e vai virar um livrinho dessa unidade, como resultado da tarefa de vocês. Então, vocês vão baixar o template, que foi o que eu estou fazendo aqui. Vou fazer por aqui para não ter perigo de eu fazer outras formas de ferramenta. Baixei o template. Agora, quando a gente compartilha, fica que fica. Vamos ver aqui, eu acho que eu vou ter que baixar e vocês conseguem ver o template? Alguém pode me responder? Vocês estão vendo o template? A tela está em branco. Ainda não, tela em branco, Francine. Ainda não, professora, está Tá. em branco até. Espera aí, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu parar. Porque como eu saí do site, às vezes ele dá essas... Aqui, apresentação. Só um minuto. Tá, bom, vocês vão baixar o template. Eu acho que eu nem vou fazer porque tá travando aqui. Tô com medo de travar tudo e não abrir nada. Senhor, agora travou tudo. Eu falo que a tecnologia ela é ótima, mas ela atrapalha a nossa vida. Olha lá, travou tudo. Travou tudo. Pronto, vamos voltar lá. Vamos ver aqui. Deixa eu voltar lá no site do nosso. Tarefa. Então, vamos lá. Não dá para eu baixar outra coisa, que senão ele trava. Então, vamos lá. Então, aqui tem o template. Vocês vão baixar, ele está lá, vocês vão escrever o nome e a coisa. E aí, vocês têm a equipe. Então, eu montei a equipe aqui. Se algum aluno se inscreveu depois que eu montei o grupo, vai acontecer do nome de vocês não estar. Então, vocês me avisem que a gente vai ver. E tem um caso já de uma pessoa que disse que vai trancar o curso por conta da pandemia e eu vou ter que trocar a pessoa do grupo, inclusive porque era responsável pela disciplina. Então, o que acontece? Vocês vão montar dentro das possibilidades que eu abri para vocês, que são as equipes aqui. Vamos lá, Senhor. Isso aqui tudo trava. Professor, posso fazer uma pergunta? Só um segundo. Deixa eu só tentar fazer o negócio funcionar aqui para mostrar para vocês. Aí eu abro para perguntas, senão a gente vai enlouquecer. Vocês estão vendo aqui, ó. Aí eu abri aqui os 5 slides, tá? Cada slide é para um polo. Vocês estão vendo? Eu vou abrir o slide 1. Sim. O slide 1, vocês já conseguem ver o slide 1? Ou quando ele abre, ele não abre o slide 1? Ai, que não, coisa! Tá abrindo. Pera, eu tenho que abrir um separado de cada um. Eita, beleza. Então, vamos lá. Eu falei, a tecnologia ela é ótima. Pelo menos uns 30 segundos depois que você compartilha a tela. Eu tô vendo que ele tá travando aqui esse delayzinho. Eu vou ter paciência. Não muita, mas eu vou ter. Tá, vocês conseguem ver um slide do polo de Alexânia? Ainda não. Ainda não. Então, vamos lá que nós vamos ser resilientes. Estou até rindo aí, que eu estou vendo a carinha de vocês. Vocês percebem que a gente pode saber tudo de tecnologia, mas ela sempre vai nos ajudar. Por isso que eu falei que a paciência, ela é fundamental. Vamos lá, que vai dar certo.
Agora foi. Consegue enxergar? Agora sim. Agora sim, ótimo. Agora foi. Eu falo, ela pode atrasar a vida da gente, mas ela não vence a gente, a tecnologia. Então, aqui, um exemplo do Polo de Alexandria, tá? Quando vocês abrirem lá, tem de todos. Então, o grupo 1 é formado por quem? Benício, Derek, Fernando, Larissa e Marcos. Quem vai ser o responsável para postar o trabalho do grupo lá no Aprender na Tarefa? O Benício. Porque na hora que eu for avaliar, eu vou procurar o nome do Benício e vou procurar a postagem. Ah, mas o Benício não postou, então vai ser o Derek. Então vocês vão ter que me avisar, tá? E aí, esse grupo formado pelo Benício, pelo Derek, pelo Fernando, a Larissa e o Marcos, eles vão falar sobre as ferramentas fórum e chat. O texto básico está falando sobre o que é um fórum, o que é um chat, mas ele só está falando em uma frase, ou no máximo 2, 3 linhas, 4 linhas, o que é um fórum e o que é um chat. É isso que eu quero que vocês digam? Não, porque senão para isso eu tinha lido o texto, no qual eu já li. Vocês vão pesquisar sobre a ferramenta fórum e sobre a ferramenta chat. Onde? Na internet, no YouTube, no próprio site do Moodle. Vocês vão fazer uma pesquisa. Vocês já fizeram muitas pesquisas no ensino médio e na vida de vocês. Vocês vão criar um PowerPoint com informações sobre o que é um fórum, como ele é utilizado, quais são as potencialidades desse fórum, o que tem de aspectos positivos ao fórum, quais são os negativos. Eu lembro que na live o pessoal falou, eu já usei muito fórum, ninguém responde. Coloca isso. É uma ferramenta muito bacana para interação, mas pouco utilizada. Qual é a diferença entre o fórum e o chat? É a mesma coisa? Sim ou não? O fórum serve para isso, 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 o chat para isso, isso e isso. O que funciona positivamente para um e o que funciona positivamente para outro. O que funciona negativamente para um e o que funciona negativamente para outro. O chat, ele é melhor que o fórum? Ele é pior? Ou o que é? Vocês vão dizer, vocês vão construir o texto sobre isso. Insiram fotos sobre um exemplo de fórum, sobre um exemplo de chat. Insiram imagens. Se de repente vocês encontram um vídeo e vocês sabem baixar esse vídeo e colocar no PowerPoint, ótimo. Utilizam todas essas ferramentas que isso vai ampliando o conhecimento. Então, vocês têm como base o texto, chave da autora, e aí vocês vão complementando, fazendo uma pesquisa sobre isso, certo? Seria isso. E minha casa resolveu chegar um monte de gente, tá uma maior barulheira, desculpa, gente. O grupo 2. O grupo 2 vai falar sobre a ferramenta livro, página e arquivo. Então, são 3 ferramentas. Vamos falar sobre isso também. Como se faz, como se constrói a ferramenta, como se faz uma página dentro do Moodle, o arquivo. Grupo 3, idem. Grupo 4, grupo 5 e grupo 6. Professor, eu sou do Polo de Alexandria e meu nome não está aqui. Me avisem que eu vou dar um jeito e eu vou inserir vocês em algum grupo, tá? Isso pode acontecer porque eu coloquei as pessoas que estavam inscritas naquele dia. E não, pode ser que vocês tenham feito a inscrição de calouros depois, tá? Isso pode acontecer, por isso que eu disse. Vamos lá, a gente resolve tudo. Então, o que cada um vai fazer é isso. E o grupo vai ser responsável. Quem vai fazer que parte, daí vocês vão se organizar, vocês vão se estipular para isso. Vocês conseguiram ver aqui? Porque agora eu já estou deixando ignorar. Beleza? Alguma dúvida sobre isso? Tinha alguém que tinha falado, professora, não sei o quê, eu falei que só um minutinho que eu já abria. Porque é o seguinte, quando eu... Peraí, vamos na ordem. Quem está falando? Tem assim, equipes para atividade coletiva, unidades 2 por polo, né? Aí quando eu clico nesse, ele baixa um arquivo que não abre, eu não consigo ver Qual? O template ou a pasta dos grupos? Não, isso, a pasta. Ele meio que baixa essa pasta, né? Eu não sei o que acontece. Ele baixa um arquivo que não abre. Ele baixa uma pasta. Eu fiz ele em formato de pasta. Então, ele vai baixar uma pasta com 5 imagens, JPG.
Uma de cada polo. Que é essa que eu mostrei agora, é uma imagem JPG. Só que essa pasta, professora, não está abrindo. A extensão Não está abrindo? Não, a extensão dessa pasta não está sendo Isso. localizada. Eu já tentei em dois CPUs e não consigo. Exatamente. Tá. Então eu vou fazer o seguinte, tudo bem, eu entendi. Às vezes, dependendo da forma, vocês não estão vendo. Eu vou montar, então, em PDF. Daí, PDF, eu tenho certeza que todo mundo vai abrir em celular, em computador, tá? Eu faço isso. Professora. Sim. É Paulo que está falando. Eu vi ali na apresentação da senhora, né, que a senhora estão em JPEG, né? Isso, foi o formato Mas que eu pus. acredito que pode ser por JPEG mesmo, acho que fica até mais fácil, né? Mas é JPEG. A pasta, eu abri, tanto é que eu peguei a pasta baixada, eu nem peguei a minha pasta. Ela está em JPEG. Você vai abrir um arquivo, uma pasta chamada arquivo. Quando você clica na pasta arquivo, vai abrir 5 imagens JPEG. Talvez essa pasta arquivo... O computador não está reconhecendo essa pasta. Exatamente, a pasta, eles não estão reconhecendo a pasta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar de novo, sem a pasta. Eu vou colocar tudo separadinho. Slide 1, 2, 3, 4, 5. Em JPEG, e aí faço um arquivo PDF e coloco lá também, tá? Ok, então acho que fica mais fácil. Obrigada. A gente, aqui nós vamos ter que resolver tudo, como eu disse, a gente tem que fazer com que vocês cheguem e recebam essa informação. Então, é isso mesmo, a Lives funciona para isso, essa live introdutória da unidade. Qualquer dúvida, qualquer problema, qualquer incompatibilidade de sistema, nós vamos resolver tudo, tá? Okay, tem alguém na ordem aqui, deixa eu ver quem está. Otávio está com a mãozinha levantada, já falou, vai falar de novo, Otávio? Se não, é o Roberto na sequência. Professor, eu acabei de baixar aqui também equipes para atividade coletiva, unidade 2. Isso. E eu não consegui abrir também. Tá, eu vou resolver isso. Quando eu clico em abrir, este arquivo não tem um aplicativo associado, está escrito. Tá. É alguma coisa que o Moodle não está reconhecendo no programa. Beleza, eu vou até anotar aqui para não esquecer. Eu vou mudar. Eu vou, em vez de pôr em pasta, que eu pus em pasta que era mais fácil, deixa eu pôr aqui atividade coletiva, a pasta de grupos. Eu vou fazer um arquivo PDF com ele, para ficar fácil, que todo mundo vai conseguir ver, e vou deixar em JPEG separado, em vez de colocar em pasta, que o que eu estou entendendo é que a pasta não está sendo, a extensão da pasta não está sendo compatível, então eu mudo esse sistema para vocês, tá bom? Renato, sim, Renato. Oi. Tá muito baixinho, Renato. Bem baixinho, mas vamos lá, fala. Quando eu abro essa pasta, tem mais duas pastas. Tem uma escrito Macros X. Essa não abre nada que tem dentro dela. Mas tem uma outra pasta que é Equipes para Atividade Coletiva Unidade 2. Aí sim, tem uns slides onde consta todos os polos com os nomes. Esse eu consigo abrir aqui pelo aplicativo Moodle de celular. Então, talvez... Depende, eu acho que está dando uma incompatibilidade para alguns sistemas. Por isso que eu falei, eu vou pôr em PDF, porque eu sei que o PDF é tira e queda, não trava para ninguém. E outra coisa, vocês estão conseguindo abrir o template? Porque eu pensei isso agora. Eu fiz no DocX, eu não fiz em Doc. Todo mundo consegue abrir essa extensão? Porque quem tem um navegador mais antigo, apesar que todo mundo agora tem o Microsoft Office 365, acho que todo mundo consegue abrir, né? Ah, lembrei. Então não teria problema. Mas eu vou colocar em PDF, tá? Esses arquivos, mesmo que quem abre, ok. Quem não tá abrindo, não tem problema. E o template, todo mundo, agora eu lembrei que consegue, porque o Office 365, todo mundo consegue acesso. Alguém quer falar também? Tem alguém com... Professora? Sim. Eu acho que eu entendi a dificuldade dos colegas. Eu
fui tentando enquanto a senhora falava, baixei o arquivo, né? A equipe para atividades coletivas, realmente o meu Windows não encontrou nenhum aplicativo que abrisse esse arquivo. E aí eu manualmente digitei e tentei renomear o arquivo, e lá no final eu coloquei ponto e coloquei o WinRAR, né? Que é aquele software que compacta os arquivos, né? Uhum. E aí eu consegui abrir, né? E aí consegui acesso aos arquivos, slide 1, slide 2, consegui abrir aqui. Tá. Não, mas nem todo mundo vai conseguir, nem todo mundo vai conseguir, mas ótimo que funciona, e é legal que todo mundo vai aprendendo jeitos diferentes para usar essa tecnologia, mas eu vou facilitar a vida de todo mundo, eu vou pôr extensão PDF, que todo mundo vai conseguir abrir, tá? Mas realmente, a gente pode pegar ele, transportar para o WinRAR, ou para o WinZip, vai ter que ver o que acontece, alguma coisa do Moodle que resolveu não abrir, ou porque eu fiz via iOS, e aí quando colocou, deu alguma incompatibilidade. Sim, quem chama, porque vocês não estão levantando a mão, aqui, Josué, apareceu. Não, é só porque daí eu tenho que saber quem é, porque ainda não estou acostumando com o som de vocês para saber quem é. Fala, Josué. Não, é só um adendo, que o arquivo que está colocado lá, ele está sem extensão. Ele foi upado sem extensão. Que doido. Tá, entendi. Porque eu não sei, né? Mas deve ser alguma coisa que o próprio Moodle, na hora que eu baixei, ou quando eu estava subindo na nuvem, ele deu algum sistema. Mas eu vou refazer, tá? Fiquem tranquilos, eu vou refazer isso e coloco uma outra extensão. Eu acho que esse é o de menos. O que é mais difícil, que eu preciso que vocês informem, é se o nome de vocês não estiver lá, em nenhum grupo, porque daí eu preciso adicionar, ou se a pessoa desistiu, né? Por exemplo, hoje eu já recebi uma mensagem de uma pessoa que disse que vai trancar o curso, por questões pessoais, por conta da pandemia e tal. Até, vamos ver, espero que não tranque, mas tem essas dificuldades e a gente sabe que os nossos planejamentos todos mudaram com essa pandemia. Então, é muito importante se eu souber que o grupo tem algum problema. Por isso que eu ainda estou deixando os WhatsApps abertos. Eu falei que os grupos WhatsApp iam ser fechados, mas se vocês não postarem nada de bom dia, boa tarde, boa noite, solzinho, estrelinha, de grupos que a gente já tem grupo de família para isso, eu consigo deixar o grupo aberto e todo mundo fala, né? Mas senão a gente enlouquece. Então, assim, se vocês souberem usar o grupo, até todo mundo rindo, todo mundo tem um grupo de família que recebe às 5 horas da manhã, bom dia, feliz segunda, feliz terça, né? Se ninguém fizer isso e ninguém colocar outras coisas, a gente pode deixar o grupo aberto, se vocês usarem para disciplina, né? E se a gente conseguir esse acordo de damas e cavalheiros, tudo bem. Então, mas por enquanto também eu deixei o grupo aberto para essas dúvidas. Então, tá faltando nome, professor, eu não estou no grupo, eu não estou em nenhum grupo, ou tá faltando alguma coisa, eu vou editando e vou colocando nos grupos, tá? Depois, nos próximos módulos, tudo vai estar muito mais automático. Primeiro semestre do primeiro ano do curso, né, da primeira oferta, sempre tem essas coisinhas, tá? Vocês entenderem, então, a atividade, vocês vão fazer o quê? Vocês vão pegar a ferramenta que eu selecionei para cada polo e vocês vão escrever sobre aquela ferramenta, de uma forma mais completa do que o texto tem. Colocando o quê? Pontos positivos daquela ferramenta, pontos negativos, como ela pode ser utilizada, dicas de como ela pode ser utilizada, complementações com imagens, vídeos, às vezes até um tutorial de como funciona, igual eu fiz hoje com a Wiki, que agora eu não lembro quem me perguntou, eu posso montar uma Wiki? Eu fui lá e mostrei como monta uma Wiki. Vocês podem fazer também um pequeno tutorial, usem a criatividade de vocês. Professor, eu preciso fazer tudo nos slides? Não, você pode fazer um vídeo e colocar, porque o slide do PowerPoint permite que você coloque um vídeo, né? E vocês façam um vídeo tutorial dentro dessas lâminas. Mas vai fazendo as lâminas base. Por quê? Porque eu vou juntar.
de todos os grupos. São 5 ou 6 grupos, ou até 7 grupos, dependendo do polo. E aí eu vou juntar e a gente vai ter um geral do polo, que daí, no final da unidade, eu e o Vinícius vamos fazer um feedback geral de tudo que aconteceu, e aí a gente vai ter a postagem final do que vocês fizeram, inclusive para vocês verem o de outros polos e compartilharem e conhecerem, e aí no final eu ponho o nome geral de todos os alunos que participaram dessa construção. Percebam que é uma característica minha, que tudo é feito coletivo e colaborativamente. Quando a atividade é individual, a gente faz uma wiki para virar colaborativa, e quando ela é colaborativa, ela já é colaborativa como um todo. Essa é a essência do meu trabalho. Professor, eu gosto de trabalhar sozinho, por isso que tem a atividade individual, tá? Mas, de um modo geral, a gente vai criando essa dinâmica. Professor, eu não gostaria de trabalhar com nenhum grupo. A gente conhece, a gente entende isso. Vamos tentar nessa unidade. Se na próxima, se realmente não funcionou, se realmente não deu certo, a gente, na próxima unidade, a gente faz diferente, tá? Agora, uma coisa muito importante. Ai, professor, eu sou mais velho, ou eu acho que o pessoal não vai querer fazer grupo comigo. Não, vai sim. Eu já percebi que vocês são ótimos, vocês são super acolhedores. Olha, o tempo todo vocês estão falando, olha, entrei aqui, eu consegui isso aqui, estão me dando várias dicas, e estão dando dicas para os colegas. Então, vamos acolher todo mundo, né? Que esse é o espírito colaborativo. Eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo, vocês aprendem com os colegas de vocês, e vocês aprendem com o tutor aprende comigo. Eu e o Vinícius, assim, estamos aprendendo um com o outro, porque ele tem experiências que eu não tenho, eu tenho experiências que ele não tem, e a gente vai construindo. E vocês vão trazer, com certeza, muita coisa que nos feedbacks eu vou falar. Por exemplo, o Otávio falou aí de um navegador que eu não conheço. Eu sou da tecnologia e não conheço. Acontece, gente, a tecnologia é muito rápida, eu tenho vida, né? Não dá para eu só conhecer a tecnologia, eu preciso almoçar, jantar. Então, a gente tem que conhecer mesmo e a gente aprende junto, tá? Então, seria isso. Alguma dúvida final? Alguém quer comentar alguma coisa? Alguma informação que ficou difícil para saber? E aí, a gente encerra por hoje. Vai ficar gravada essa live aqui dentro do Teams. Eu sei que vários alunos não conseguiram entrar ainda no Teams, por isso que ela está gravada. Eu vi aqui que a nossa equipe relativamente ficou pequena, né? Nós não temos todos os alunos, infelizmente. Eu tenho muito mais aluno matriculado, vários avisaram que não poderiam. E aí, como eu disse lá no grupo e no guia da disciplina, toda disciplina minha, todas as lives, ela vai ter uma tarefinha da live. Então, vocês que estão aqui, tem uma tarefinha da live, que é o quê? Vocês vão escrever em uma frase ou em um parágrafo o que vocês estavam imaginando que seria essa live e o que vocês receberam dessa live. E aí, quem está assistindo a live agora tem 48 horas a partir da data de hoje para postar isso lá no fórum, que é a forma com que eu vou dar a presença de vocês, né? Que vocês têm presença para eu cumprir. Como o pessoal trabalha nem sempre pode, a gente tem 48 horas para fazer isso a partir de hoje. Então, o que vocês vão escrever? Eu vou abrir lá um espacinho e vocês vão colocar. Quando eu recebi a live, eu imaginei que seria para isso, isso e isso. Aspectos positivos e aspectos negativos. Ai, professora, meu nome está aqui e depois você vai brigar comigo. Não. Por quê? Eu vou ter uma live em cada semestre, em cada unidade. Vocês querem uma live mais explicativa do conteúdo ou vocês querem mais uma live explicativa do processo metodológico, que são as tarefas? Então, essa live de hoje foi do processo, apesar de eu ter falado um pouquinho do conteúdo, mas o processo foi o mais importante. Vocês querem que tipo de live? Que tipo de introdução para a unidade? Uma coisa mais acadêmica, explicativa, contextual e textual sobre o tema? Ou vocês querem uma live mais pedagógica, processual, de como funciona a unidade? Essa é a tarefa de vocês. Não existe certo e errado, não existe retaliação do que vocês escreverem se vocês não eram isso que vocês estavam esperando. Isso é para uma forma de autoavaliação para eu saber como eu e o Vinícius vamos organizar a live da unidade 10, certo? Onde vocês vão postar? Eu vou abrir um fórum, já que todo mundo fala que ninguém abre um fórum, não um fórum de dúvida, mas vai estar lá.
Foram da unidade 3, então a partir de hoje, vocês têm 48 horas, isso significa terça-noite, quarta-noite, vocês têm até quinta-noite, vou pôr 23h59, mais que 48 horas, para postar essa informação. Um parágrafo pequenininho, tá? Só para me ajudar a também ver o que vocês gostariam mais para auxiliar, tá? Nem todo professor faz live, nem todo professor, tem gente que faz muita aula 5, tem gente que não faz, então assim, eu estou criando um novo sistema, um outro novo método, e aí eu peço ajuda de vocês. E aí nisso eu tenho a presença de todos. Todo mundo que escrever lá, eu já tenho a presença. Ok? Isso estava lá do guia da disciplina, então é só ler o guia da disciplina que tem essa explicação. Alguma dúvida? Espero que não. Rafael deu até uma risada ali. Rafael Campos. Esse é o lado bom da gente ver o rostinho de vocês. Nós temos aqui 54 alunos, então tá faltando bastante alunos, tá? Então, eu vou deixar aqui, para você que está assistindo agora e que não esteve, ó, momento blogueirinha, gente do céu, eu nunca imaginei que eu ia de professora universitária blogueira. Quem está assistindo agora, lembrando, e avisem os colegas, é até quinta-feira, às 23h59, hoje é dia 4 ou 5, gente, hoje é dia 4, então vocês têm até o dia 6, às 23h59, para postagem para valer presença, ok? Alguma coisa a mais ou podemos nos despedir? Deixe seu like. Muito obrigado, professor. Like favorito. Oi. Fala. Quem fala? Quem abriu aí para falar? Só tinha agradecido. Agradecido o tempo, a conversa, a presença de todos. Foi muito bom, obrigado. Tá certo. Só tô dizendo, né? Deixe seu like, né? Se inscreve. Deixa o seu like e inscreva no canal. Escreva lá no canal e no Muse. Aliás, porque eu vi aqui no chat o pessoal falando, o negócio do TikTok, não sei o quê. Eu já tenho montado um grupo de extensão, um projeto de extensão. Vocês têm que fazer projetos de extensão. E um deles vai ser sobre educação musical em rede. Nós vamos utilizar vários professores falando sobre isso, e aí a gente vai ter uma professora que vai falar sobre o Google Classroom, tem uma outra professora que vai falar sobre gravações de vídeos, outra vai falar sobre o TikTok, e outras vão falar sobre atividades de voz, nesses tempos de atividades remotas, tá? É um curso de extensão que vai valer para vocês. Em breve, assim que eu conseguir dar uma respiradinha, eu vou lançar, e vai ser sempre no canal e no Muse. Então, deixa o seu like, dá uma curtidinha aqui também, no nosso chat do Teams, que aqui é a nossa rede social. Tá bom, gente? Então, um abraço a todos. Escreve aí, Vinícius, tem alguma coisa aí? Não sei. O pessoal tá falando que vai jantar, eu também vou jantar. Escreve aí, Vinícius, o que tem que postar até quinta-feira, às 23h59. O Florisvaldo tá pedindo já ajuda aí, Vinícius. O que tem que postar até às 23h59? Depois Florisvaldo. Eu mando. O que tem que postar, Florisvaldo? Tem que postar uma frase lá no fórum, que nós vamos abrir, fórum da live, um parágrafo sobre o que você achou dessa live, o que você esperava e o que você gostaria que a próxima live, que vai ser da unidade 3, abordasse. Se é mais essa parte de informação de como vai funcionar a unidade ou mais uma parte de uma aula expositiva sobre o assunto da unidade. Por exemplo, na live número 4, que é sobre aprendizagem colaborativa, que é a minha tese, vai ser uma live bem explicativa, né? E aí as outras a gente pode pensar. Então, a gente vai ter lives mais aulas e vai ter lives mais operacional, digamos assim, para falar sobre a tarefa. É isso que vocês têm que escrever, tá bom? Então, boa noite a todos e a todas. Descansem. Eu estou cansadinha aqui, eu estou até com o braço aqui. O pessoal do Acre ainda deve estar com o sol aí raiando. Não, agora não mais, né? Mas começou a live desse jeito, então, bom descanso para vocês, bom jantar. E boa semana, boas tarefas, bom trabalho. Se tiver ainda alguma dúvida, tem o fórum lá chamado Pausa para um Cafezinho, que é o fórum de dúvidas.
e a gente esclarece. Eu vou arrumar, então, a questão dos grupos lá da atividade coletiva e vou dar uma arrumada nos polos ali para a Wiki, que vocês viram como funciona, tá bom? Um abraço, então. Boa noite para todos. Vinícius, quer falar alguma coisa? Boa noite, pessoal. Bom apetite, bom jantar. Esse mineiro fala pouco, ele come pão de queijo o dia inteiro, olha só. Vou comer agora com carninha de porco ali, um cafezinho, que não pode faltar aqui em Minas também, não. Boa noite, Roberto. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite, Boa noite gente. a todos. Boa noite, professora. Boa noite. Então. Boa noite, vizinhança. Boa noite para todo Ótimo. mundo. Vizinhança desse Brasil enorme. Boa noite, gente. Então, deixa eu parar a gravação aqui. A aula de encerramento pode terminar com um brinde, hein, Francine? Afinal, né? Afinal, a gente pode fazer uma coisa assim. Todo mundo com uma taça de vinho, uma taça de cerveja, uma taça de Coca-Cola, de suco, do que for, de todinho. Mas a gente faz um brinde.